Dos primórdios da navegação aérea até os dias de hoje, como que os pilotos conseguem se orientar em voo? Como eles sabem de onde saem, para onde vão? O que mudou desde que a aviação começou e o que ainda é usado até hoje? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje estou trazendo de volta o moletom do Aero, aproveitando que baixou bem a temperatura aqui em São Paulo. Se você gostou do moletom, ele está de volta lá na loja, o link está na descrição. Terminando o vídeo, vai lá, dá uma olhada nesse moletom, você vai gostar. Navegação aérea. O que é navegação? Basicamente é você sair de um ponto A e ir para o ponto B e saber exatamente por onde você está passando, quer dizer, conseguir chegar no seu destino com segurança, sem se perder. Para ajudar a entender o que é a navegação, como que ela funciona, a gente pode dividir em 5 partes. A primeira delas é a posição, aonde que o avião está no mapa, né? Onde que ele está se localizando ali. A segunda é a direção, para onde que esse avião vai voar em relação à bússola, norte, sul, leste, oeste. Depois tem a distância, qual que é a distância percorrida entre o ponto A, de onde você vai sair, e o ponto B, para onde você quer chegar. Depois tem a velocidade, que é a velocidade de deslocamento entre o ponto A e o ponto B. E sabendo a velocidade e a distância, você consegue achar o tempo de voo. Além dessas 5 etapas da navegação, é importante você saber qual que é o combustível da aeronave, o quanto que você tem de combustível, para saber se você vai cumprir toda a etapa sem ter uma pane seca no caminho. Mas como isso era feito antigamente? Voando, quando não existia GPS. A tecnologia evoluiu muito e hoje praticamente todos os aviões, seja o menor avião até o maior avião, utiliza GPS e outros sistemas de navegação aérea. Mas nos primórdios da aviação não existia GPS e os pilotos precisavam se localizar de alguma forma. O primeiro método a ser utilizado nos aviões foi a navegação visual. Basicamente, o piloto decolava, olhava o que tinha em volta, já conhecia a região e conseguia se localizar em função do que ele estava vendo. Então, por exemplo, ali tem uma cidade, ali tem um vilarejo, ali tem uma montanha, aqui passa um rio, passa uma estrada. Então o piloto ia seguindo isso visualmente e sabia aonde ele tinha que chegar. Vale lembrar que lá nos primórdios da aviação praticamente não existiam aeroportos, existiam campos de aviação. Então aeroportos não eram muito uma referência, ele não sabia exatamente se ele ia chegar no aeroporto X da cidade Y. Não, ele chegava num campo de aviação que ele poderia pousar. Então sempre seguindo referências visuais. Mas esse tipo de navegação visual só funciona quando o piloto conhece a região, sabe exatamente onde ele está voando. Conforme a aviação foi se desenvolvendo, foi crescendo, novos métodos começaram a ser aplicados para que pilotos que nunca tivessem voado numa determinada região pudessem também voar ali sem se perder. Daí veio a navegação estimada. E ela funciona exatamente como qualquer outro tipo de deslocamento feito por uma pessoa que queria chegar em um local que já era conhecido por outras pessoas, mas por ela não. Ou seja, utilizando um mapa, um cronômetro e uma bússola. E no caso dos aviões, utilizam também o velocímetro, porque você tendo a relação de distância calculada no mapa e a velocidade do avião, você consegue encontrar o tempo. Aqui eu tenho uma carta aérea muito utilizada na aviação, que é chamada de WAC. Isso aqui nada mais é do que um mapa, né? Só que ele é feito para aviação, porque ele já tem todas as referências visuais, ele é para voo visual. Ele tem também as coordenadas, ele tem o desvio magnético da bússola. Através do mapa, o piloto usa a bússola para achar a sua direção, né, para onde que ele tem que ir. Através do cronômetro, ele vai calcular esse tempo, para ver se a distância que ele percorreu está correta em relação ao tempo que ele calculou. Então a gente costuma dizer que navegação estimada, basicamente você precisa dessas coisas aqui e nada eletrônico, nada muito moderno, é só realmente visual. Agora, esse tipo de navegação visual funciona muito bem, né, quando você tem um mapa e tudo mais, quando você está voando em cima do continente, em cima do mar. Como é que fica? Se você quiser atravessar o oceano, que depois de uma determinada distância voando para dentro do oceano, você já não tem mais referência visual de nada. E o voo visual pode se tornar bem perigoso. Mas e aí, quer dizer que no passado não se voava sobre o oceano?
se voava, claro, mas não utilizando esse tipo de navegação, mas sim uma outra navegação que foi adotada da náutica, que foi a navegação celestial, ou navegação estelar, ou navegação astronômica. Você já deve ter até usado esse tipo de navegação celestial sem perceber. A partir do momento que você sabe que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, essa já é uma forma de navegação, porque a partir desses dois pontos você sabe que aqui é o norte e para trás é o sul. Então você consegue se localizar pela posição do Sol. Mas isso que eu estou falando de usar o Sol, a Lua como referência é algo bem simples, porque a navegação celestial vai muito além disso, né? Você pode usar estrelas, planetas, outros astros aí para se localizar. Basicamente é uma questão de referência. Primeiro, o cara que está fazendo a navegação celestial tem que conhecer de constelações, porque não adianta nada você só olhar para o céu, ver um monte de pontinho e tentar se localizar se você não sabe o que cada pontinho daquele lá representa, o que cada estrela é. Então, o navegador vai olhar para o céu, vai pegar um determinado astro como referência, uma estrela X, por exemplo, e ele vai calcular a distância angular desse astro para o horizonte. Ele vai fazer isso utilizando um instrumento muito conhecido na navegação celestial, que é o sextante. O sextante é utilizado há séculos. E ele faz exatamente isso, calcula essa distância angular entre um astro e o horizonte, ou entre um astro e outro astro. Porque se você conhece dois astros ali, isso já é o suficiente para você poder fazer um cálculo, né, de posição. A partir do momento que o navegador calcula essa distância angular, ele vai jogar isso numa fórmula e vai determinar exatamente qual que é a latitude e longitude, ou seja, o ponto que ele está no planeta. E se ele sabe que aquele astro está sempre ali naquela época do ano, ele sabe a direção que ele está indo. A aviação, então, herdou esse tipo de navegação celestial para os aviões lá nos primórdios para justamente ter uma alternativa para cruzar oceanos sem depender de referências visuais no solo. No caso, as referências visuais vão ser no céu. E na aviação, esse tipo de navegação funciona até melhor, porque os aviões voam acima das nuvens. Então, quando o tempo estiver fechado, o avião voando por cima, sempre vai ter estrela ali para observar e fazer a navegação. Esse tipo de navegação celestial foi muito útil até a metade do século XX, quando novos sistemas de navegação começaram a ser implantados. Mas é por conta do sextante da navegação celestial que o Boeing 737 tem aquela janelinha em cima no cockpit, né? Parece uma sobrancelha. É justamente o lugar que o navegador colocava o sextante e tinha uma visão boa do horizonte e os astros. Mas, além do sextante comum que se usa na náutica, na aviação também tem o periscópio sextante, que junta as duas coisas. Um periscópio, que é tipo aquele de submarino, né, que é uma lente que você olha para fora, e o sextante. Eu já fiz um vídeo aqui no Aero mostrando um avião que tem o periscópio sextante lá no Musal, que era o Vickers Viscount. A partir da metade do século XX, novos tipos de navegação foram criados para facilitar o trabalho dos pilotos e dos navegadores, porque nessa época vale lembrar que o navegador era um tripulante muito importante nos aviões. Imagina o piloto ter que pegar um sextante, fazer cálculo de navegação celestial, não dá, tinha que ter um profissional para fazer isso. Mas aí começou a surgir a navegação via rádio. Ou seja, basicamente a navegação via rádio é uma antena num ponto no solo e essa antena vai emitir um sinal que o rádio do avião, o rádio próprio para navegação, vai captar esse sinal e aí um ponteirinho no instrumento do avião vai apontar para aquela antena. E o piloto sabe onde está aquela antena, porque ele também tem essa referência em mapas, em cartas aéreas. Ele sabe que ele sintonizou a frequência daquela determinada antena, aí o ponteiro apontou para lá, ele sabe que ali ele está indo para a direção da antena. Existem alguns tipos de antena, como a antena NDB. Dentro do avião tem o instrumento ADF, que é bem simples, é só um ponteiro mesmo que aponta para aquela antena. E também tem uma antena mais sofisticada, que é a antena de VOR, que aí ele já tem alguns sistemas mais sofisticados, não é só um ponteirinho que aponta, dá para fazer uma navegação mais elaborada em cima de uma antena de VOR. Mas, para cruzar oceanos, essa navegação via rádio também não era eficiente, porque não dava para colocar uma antena no meio do Oceano Atlântico, por exemplo, ou no meio do Oceano Pacífico. Então precisava de alguma coisa que não dependesse de solo, não dependesse de nada que tivesse no chão. Foi daí que surgiu o sistema de navegação inercial, em 1950. Mas vale lembrar que essa navegação via rádio é utilizada até hoje pelos aviões. As antenas estão no solo e funcionando.
O sistema inercial é muito mais preciso do que qualquer outro tipo de navegação que existia antes, seja celestial, seja visual, enfim. O sistema inercial funciona utilizando dois tipos de sensores, um sensor giroscópico e um acelerômetro. O giroscópico basicamente vai se basear na rotação da Terra, enquanto o acelerômetro usa como base a aceleração gravitacional. Então você vê que desde os anos 50, os aviões voam usando como referência o giro, a rotação da Terra e também a força da gravidade. Através da velocidade de rotação da Terra, o giroscópio consegue identificar se esse avião está mais próximo do Equador, calculando um giro mais rápido, ou se ele está mais próximo do polo, calculando um giro mais devagar. E dependendo da posição, da direção que o avião está voando, se é a favor da rotação da Terra ou contra a rotação da Terra, o giroscópio também consegue identificar para que lado que esse avião está indo, justamente por conta da direção de giro da Terra. Ou seja, os aviões usam isso como base há mais de 70 anos, eles não se perdem por conta da rotação e do fato da Terra ser redonda. Agora, vale lembrar que o sistema inercial não é automatizado e ele não calcula a posição que você está, mas ele calcula a partir da onde você está, quais os pontos que você vai passar, né, dando essa direção, dando esse posicionamento a partir de um ponto inicial. Por isso que é extremamente importante que os pilotos, quando vão iniciar esse sistema, quando vão começar um voo, eles insiram no computador do sistema inercial qual que é a sua posição atual. E como é que ele vai saber essa posição atual, as coordenadas geográficas, né, da latitude e longitude? Através das cartas de aeroporto que dão exatamente a posição de cada ponto do aeroporto para que o piloto insira com precisão aquela posição. A partir daí, o sistema inercial é acionado e vai começar a calcular o deslocamento e a posição desse avião. Essa informação que sai do sistema inercial, do giroscópio e também do acelerômetro, passa para um computador no avião que faz os cálculos e mostra aí todas as direções para o piloto. Mas aí com o passar do tempo, com a implantação de sistema de GPS, isso daí foi combinado com o sistema inercial que ficou cada vez mais preciso. E aí que eu chego no sistema mais atual de navegação, que é o GPS, baseado em satélite. O GPS funciona com uma rede de satélites grandes em volta da Terra. Hoje tem satélites de várias nações que operam o GPS, mas basicamente para um GPS funcionar, o do avião ou até o GPS do seu carro, ele faz a triangulação de 23 satélites para achar a sua posição exata no planeta. Esses satélites trocam a informação com o dispositivo de GPS do avião e ele é capaz de determinar não só a posição exata do avião na Terra, mas também a velocidade, a altitude, outras informações importantes para o voo, que entram no computador de voo, misturam informações com o sistema inercial, por exemplo, e dão ali exatamente o ponto que esse avião está voando. E todas essas informações que eu estou falando, né, que vem do satélite, do sistema inercial, aparecem para o piloto, como eu falei no vídeo do simulador de voo que eu falo de navegação, né, como é que o piloto se localiza no voo. Naquele vídeo, no caso, eu mostrei na prática tudo o que eu estou falando aqui, mas para aquilo acontecer, o piloto tem que ter esses instrumentos funcionando, que é exatamente eles que vão dar a posição de cada ponto ali de notificação, de cada waypoint, enfim, para fazer toda a rota de saída, rota de cruzeiro, rota de chegada também ali dos aviões. Então, se você quiser ver isso aqui que eu estou falando na prática, assiste o vídeo lá do simulador. Então, combinando essa tecnologia do sistema inercial do GPS, se cria um sistema chamado PBN, que é Performance Based Navigation, que é a navegação baseada na performance de cada aeronave. Atualmente não existe só uma rede de GPS, existem várias e elas são combinadas, então caso uma rede cair, a outra vai funcionar justamente para garantir que os aviões não fiquem sem sinal de GPS durante o voo. E esse é até um motivo pelo qual os aviões até demoraram um pouco para colocar o sistema de GPS como um meio de navegação primário, ou seja, o principal, porque na época que o sistema de GPS estava na mão só dos Estados Unidos, por exemplo, as outras nações que viessem usar GPS, se o mundo entrasse em guerra, qualquer coisa, os Estados Unidos simplesmente podiam mudar o código do GPS, né, dos satélites, e aí toda a navegação mundial ia ficar completamente perdida e só os Estados Unidos teria a navegação correta. Então hoje, como já tem outras nações, daí já tem acordos de GPS no mundo inteiro, não funciona mais assim, né? Tudo funciona direito, então é garantido que o GPS vai funcionar para todos os aviões voando no mundo.
Então, resumindo, atualmente existem os sistemas de navegação visual para os aviões menores, como eu falei lá no começo, como funcionou nos primórdios da aviação. Existe ainda o sistema de navegação via rádio e também existe esse sistema inercial GPS. GPS basicamente é o que dominou tudo, mesmo o pessoal que está fazendo voo visual tem um GPS no avião, isso ajuda bastante o trabalho do piloto, fica tudo muito mais fácil. Eu acredito que o sistema de navegação celestial seja o único que não é mais usado hoje em dia, porque não tem nenhuma razão de usar um sextante dentro do avião com tanta coisa disponível hoje em dia, beleza? Bom, é isso, essa foi a história aí da navegação aérea, espero que você tenha gostado. Se você quiser acrescentar alguma coisa, joga aí embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilha com quem você puder. E agora que acabou o vídeo, moletom do Aero disponível lá na loja, clica no link que tá na descrição, vai lá adquirir o seu. Isso aí, valeu e até o próximo vídeo.